Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Queridos, eu gostaria que você abrisse em Efésios capítulo 6, nós estamos retomando, mas deixa eu dizer que é muito bom vê-los aqui, ver os irmãos na casa do Senhor, orando, e realmente se tivéssemos de fazer a escolha de um culto só, faríamos na quarta-feira, né? Culto de oração e da palavra. Queridos, semana passada eu mencionei para os irmãos que nós iniciaríamos uma série a respeito da realidade espiritual. Então, nosso tema na quarta-feira passada foi exatamente esse, despertando para a realidade espiritual. E nós abordamos os versículos 10, 11, 12 e 13. Então, a nossa mensagem de hoje à noite, ela está respaldada, lógico, tomando o versículo 14 a 20, no entanto, não usaremos todo o texto, mas a leitura, sim, será completa. Então, eu te convido a abrir em Efésios, capítulo 6, 14 a 20. Quero lembrar aos irmãos que o material que hoje utilizo, estou utilizando o material do pastor Wilson Greve, na série Efésios, número 31. Ele é da Igreja Batista Alemã de São Paulo, nosso irmão em Cristo Jesus. Então, o texto, eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada na leitura. Quando nós olhamos para os versículos 14 a 20, lembra que ele fala de uma realidade espiritual, nos versículos 10, 11, 12 e 13, nos chamando a atenção que a batalha em que nós enfrentamos, as lutas, as guerras espirituais, ou a guerra espiritual que nos envolve, não é uma guerra que se lute com armas humanas. Sim ou não? Não é quem bate bem no boxe, nem lá no UFC, quem é esperto para correr. Não. Essa guerra ela é diferente. E existem algumas armas dentro da armadura de Deus. E o texto do versículo 14 diz assim: portanto, olha esse portanto aqui, despertou a realidade espiritual. Existe. Eles são batalhas, são pessoas fortes, ou seja, que não são pessoas, né? Portanto, fiquem firmes. Guarde essa expressão, ficar firme. Cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenho os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. E ore também por mim, dizendo Paulo, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Queridos, o tema que o pastor defendeu, pastor Wilson, é exatamente falando vitoriosos na batalha. Criativamente estou trazendo para falar para vocês, e eu estou dizendo vitórias na batalha. Vitoriosos, e o termo aqui eu estou usando vitórias nas batalhas. Por que batalhas? Porque uma guerra é feita por muitas batalhas. Tem gente que perde, tem exército que perde uma batalha, entretanto ganha mais 3 de 4. Então, não perdeu a guerra. Então, a ideia é que nós vamos passar por algumas batalhas. Eu trarei alguns comentários. Ele diz assim, o texto em estudo descreve a armadura espiritual. A imagem que Paulo evoca aqui é a do soldado romano com seu equipamento na batalha, ou de batalha. Paulo está preso. Tem soldados ali assegurando para que Paulo não fugisse. Nem precisava fazer isso, que Paulo estava cumprindo e não fugiria. Portanto, essa armadura que se fala aqui não representa nada mágico ou sobrenatural, mas é uma simples ilustração dos recursos de Deus que nos oferece, ou de Deus, que Deus nos oferece para levarmos uma vida espiritual vitoriosa. A introdução para esse tema está nos 4 versículos anteriores do nosso texto, e foi exatamente o que nós abordamos na quarta-feira. Lembra? Ele nos chama a atenção para essa realidade. Estamos em uma guerra. Então, precisamos exercitar a armadura de Deus. Eu sempre olhei para esse texto com muita preocupação de de achar que nunca compreenderia a realidade daqui. A gente olha para isso e às vezes a gente quer compreender essa guerra espiritual com uma interpretação que não seja literalmente o que o texto está falando. E por que não
literal? Por que a gente não entende que o próprio texto está se explicando? Porque tem que ser uma explicação sobrenatural de uma realidade, sim, que é espiritual, que é a palavra de Deus. O próprio Paulo, usado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreve a carta, lembra de quarta-feira, que ele chega ali pela metade, apresentando a parte teórica, ou melhor, teológica, mas eu vou usar as duas expressões, teórica, teológica. E agora diz, é isso que eu quero de vocês, que vocês permaneçam o quê? Firmes. Porque vocês não estão lidando com pessoas, com seres humanos. Vocês estão lidando com anjos caídos. Vocês estão lidando com as trevas. E talvez isso assusta, né? Então ele diz assim, o texto que nós lemos fica assim, 10-13. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os deste mundo, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Por isso, vistam a armadura de Deus para que possa resistir firme depois de terem feito tudo. E aí, depois de terem feito tudo, é para permanecer firme. A gente às vezes, não, eu fiz isso, e agora? Vou relaxar, vou celebrar a minha vitória. Celebra, mas celebra com as armas empunhadas. A ideia-chave aqui é manter-se firme. É isso que o Paulo quer. É isso, como pastor, nós queremos que a igreja do Senhor se mantenha firme. Não seja como folha jogada ao vento, que vacila. Hoje crê uma coisa, amanhã já crê outra coisa. Não, aquele pregador prega melhor que o pastor Benedito e eu aqui mudar esse texto de Efésios. Não é bem como o pastor Benedito diz. A gente pode dar uma escorregadinha que tudo bem, não é pecado. Cuidado, né? Nós não podemos vacilar. Então ele menciona aqui que a ideia-chave é manter-se firme, atento e pronto para enfrentar Satanás. Exatamente. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você pensa que você não pode resistir e vencer? Pode. A palavra está dizendo, mas antes disso ela diz assim, submetei-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, submetei-vos a Ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E perceba que é preciso estar firme em Deus. Se voltar do próprio caminho para o caminho de Deus. Para a obediência à palavra de Deus. E o diabo foge. Ele ataca, mas ele também recua. Mas não pense que esse fato dele recuar, ele fugirá de vós. Não pensa que ele, não, de agora ele vai passar um ano sem vir. Ele usou uma estratégia para te derrubar. E como você está alicerçado na palavra de Deus, você tem vida de oração. A sua vida é uma vida transparente diante da sua igreja, diante da sua família, diante de Deus. Ele diz, eu não consegui agora derrubar esse cidadão ou essa cidadã. Mas daqui uns 15 minutos eu pego de novo. E já vem. E ele quanto mais intimidade nós desenvolvemos com o Senhor, mais sutil é a estratégia dele para pegar. Tem gente que, como pode? Eu tenho orado a Deus, eu tenho buscado, tenho santificado a minha vida e parece que a tentação aumentou. É lapidado. Atento, pronto para enfrentar Satanás. Nosso extraordinário inimigo, essa expressão extraordinária que não é que nós estamos admirando. O humano não vence pela força do braço, mas sim pela força do Senhor. Paulo passa então a descrever diversas peças da armadura. Eu quero deixar fora as expressões cinto e outras. E citar aqui apenas, ele apresenta aqui verdade, justiça, evangelho, fé, salvação e a palavra. Esse é o elemento da armadura. E aí ele te utiliza, quando está olhando para o soldado, ele vai dizer que é necessário usar o cinto da verdade. Quando eu tiro o cinto e vou aplicar para a verdade, e o que nós vamos ver, o cinto não é tão importante quanto a verdade. Sim ou não? O que é mais importante? O cinto que eu estou usando, você está usando? O cinto que o soldado estava usando? Ou a verdade? A verdade. Mas como o cinto é o que segura as peças, o vestuário do soldado, então o cinto é importante. Então, vamos então para a primeira. O cinto da verdade. O cinto fixa e evita que ela fuja do controle. Imagine um soldado, né? Sem segurar e pisando na roupa e cai. Eita! Já pensou um negócio desse? Um soldado despreparado? Eu estou falando de um soldado mesmo, de um militar. Despreparado. Hein, sargento? E aí?
Você pega um soldado assim, bem despreparado, dá uma chamada nele. Te alinha, rapaz. Como é que está a tua roupa aí? Né? Como é que está a tua vestimenta? E a gente observa como os militares são rigorosos nisso. Não só nisto. No período de Jesus, os religiosos estavam fracassados. Sabe onde a gente encontrava justiça? Encontrava fé digna de ser imitada? Nos militares, que exerciam fé muito mais do que fariseus, saduceus e outros erros da vida. Então, o cinto fixa a vestimenta e evita que ela fuja do controle, permitindo um combate sem interferência indevida. E ele segue, mas o que seria a verdade? Aí você diz assim, sei, eu nunca falar mentira? É isso, né, pastor? Eu digo também, mas não é só isso. Mas o que seria a verdade? Seria cultivar uma vida íntegra e honesta? Sim, é bom ter uma vida íntegra e honesta. Também, mas aqui não se trata disso, trata-se da verdade da palavra de Cristo, tal como Jesus disse em João 8, 31 e 32. Então vejamos, o versículo 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que foi que você encontrou logo no início aqui? Se os judeus fizessem o quê? Permanecesse firme. Firme em quê? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Então não se trata apenas de um elemento de falar a verdade. Isso é o que se espera de um cristão. Ser verdadeiro. Ser íntegro. Mas será que é a minha integridade, a minha palavra, é que vai me dar condições de lutar contra o diabo e suas hortas infernais? Não. É a palavra de Cristo. Isso é importante. Então, quando você olha para Atos, capítulo 20, 29 e 31, os meninos estão jogando na tela porque eu estou correndo, né? Hoje eu não vou contar que vocês abrem sua Bíblia. Depois que os meninos colocaram, você pode abrir sem nenhum problema, né? Então ele diz assim, a palavra da verdade proporcionará a segurança em meio aos combates espirituais. Situações como a que Paulo descreve em Atos 20, 29 e 31. Já que eu falei que não se trata de falar a verdade ou mentira aqui, sabemos e defendemos, e as escrituras defendem, vocês defendem, de que cada homem e mulher não pode usar do subterfúgio da mentira. Falar sempre a verdade. Ser íntegro. Mas não é a tua integridade, não é o falar a verdade que te capacita a lutar contra Satanás, mas sim a palavra de Jesus. E olha o que Paulo diz então, Atos 20, 29 a 31. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. E quando eu olho para esse texto, parece uma despedida. Porque era a despedida de Paulo, né? Ele manda chamar ali a Mileto para que eles pudessem se encontrar. E ele está se despedindo, eles não vão mais ver a sua face. Mas entendo, meus amados irmãos, como Paulo estava despertando os líderes, que por sua vez despertariam a igreja para esta realidade. E não tinha dúvida. Enquanto ele estava lá, ele batalhou, ele lutou, ele guerreou contra a mentira, pregou a verdade, mas ele iria sair. E os falsos profetas iam se levantar para ensinar mentira, distorcer a palavra de Deus. Vocês têm dúvida disso? Não tenha. Vá olhar lá nas cartas que João e o Senhor passa a João, as 7 cartas da Ásia Menor. Veja o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Igreja ensinada por Paulo, pastoreada por João, literalmente foi varrida do mapa. Não se encontra talvez nem os escombros dela. Então o que Paulo está mencionando, meus irmãos, o que é cinto, o que deve segurar, não a nossa roupa
mas nos manter firme no dia a dia, servindo ao Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, nem recuando, mas avançando sempre para a glória de Deus, é preciso sim que a verdade de Deus seja a base da nossa vida. Em verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem o quê? A vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ao ouvir esse texto pela primeira vez e ao lê-lo, foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida. Que segurança, dizia o irmão assim, que segurança, né? Que segurança. Eu pude, um jovem, colocar minha fé que Deus me deu nele, para que pudesse viver. Então, pense nisso. Trata-se de não permitir distorção ou distorções da verdade encontrada na palavra de Deus. Tinha um livro, o Francisco me deu esse livro, e o cidadão deitava, botava o outro no chão, segurava no pescoço e diz: conte a verdade como ela é. Conte os fatos como ela é. Lembro quando o primeiro cristão batista que se converteu, padre, e se tornou também o primeiro pastor batista brasileiro. Ele pegou pesado, mas pegou pesado com o grupo do qual fazia parte, ensinando a verdade, assim como Lutero fez. Então perceba, meus irmãos, trata-se então de mim e de você, de não permitir que haja distorções da verdade. Mas como nós iremos impedir que haja uma distorção? Aprendendo a palavra de Deus profundamente, não lendo de maneira superficial, mergulhando, entendendo, questionando, buscando, para que essa verdade faça parte da sua vida. Então, repito, trata-se de não permitir distorções da verdade encontrada na palavra de Deus. Era isso. Você, soldado e soldada aqui nesta noite, não distorça a palavra no seu coração. E não deixe que ninguém distorça. Alguém disse alguma coisa, o que é que você responde? Dá um tempo que deixa eu ver no texto. A gente quer ser voraz para responder, volte ao texto, para não ser a sua ideia, mas a ideia de Deus. A segunda lição, como eu prometi, a couraça da justiça. A função da couraça é proteger os órgãos vitais do peito e do ventre. Essa era a ideia para eles. Segundo se pensava na época, nossas entranhas seriam a sede dos nossos sentimentos e da personalidade. E é perigoso apoiar-se nos sentimentos. Não é neles que se encontra a nossa justiça, mas no sacrifício de Jesus. Será que às vezes nós tiramos, ou melhor, queremos colocar a justiça própria, a nossa justiça no lugar da justiça de Cristo? Cuidado. Assim como a verdade é o cinto que prende a vestimenta de um guerreiro, e que aqui a couraça protege os órgãos vitais, é muito importante pensar que não é a minha e nem a sua justiça que vai nos proteger. É a justiça de Cristo. Já falei aqui, mas ele diz assim, mas o sacrifício de Cristo, não é neles, no caso nos sentimentos, na nossa emoção, que se encontra a justiça, mas no sacrifício de Jesus. Efésios capítulo 2, 5, 8 e 9, diz assim: deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Às vezes nós, talvez pela experiência de vida cristã, vamos nos acostumando na vida cristã, e a gente acha que a gente pode dar uma cartadazinha ali, uma carteirada, né? Não, eu já tenho alguma justiça. A justiça que repousa sobre nós é a de Jesus. É um alerta para os ataques de Satanás destinado a nos desviar. É a confiança na graça de Deus. Prometi para vocês só essas duas lições para liberá-los mais cedo. Então, aplicando essas duas verdades em nossos corações e ficando as demais para
nosso próximo encontro. Nós vamos andar cada peça do vestuário do guerreiro, até chegarmos o momento que vamos trabalhar o livro do pastor Piragínio. Isso é uma preparação. Aplicação, a primeira. A verdade de Deus deve ser o nosso cinto, né? Aquilo que nos segura. Pois é exatamente na palavra de Cristo que nos asseguramos. A palavra da verdade proporcionará segurança em meio aos combates espirituais. Palavra de Deus. A palavra de Deus diz, que eu disse há pouco. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Creia nisso. Mas lembre do que o versículo não é só esse, tem parte antes, né? Chegai-vos a Deus, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então a nossa força não está em nós, está naquele que nos reveste em Cristo Jesus. E segunda aplicação, é um alerta para os ataques de Satanás destinado a nos desviar. É a confiança na graça de Deus. A segunda lição, quando fala exatamente da couraça. Não é, para o soldado era muito importante perceber isso. O cinto daria segurança para que a vestimenta não caísse. Ele poderia correr, nós vamos ver da bota, tipo de chinela como os militares usavam, tinha tipo eu penso, vocês lembram daquela chuteira do jogador? Só que não era algo mais que poderia travar na terra para o soldado poder correr com segurança. Já tentou andar com sapato quase sem sola, ou uma chinela sem, eu diria, como eu posso dizer, atrito, sem aderência? Obrigado. Se não tem aderência, você não tem atrito, então você vai cair. Não é isso? Imaginou? Pois então o soldado precisava. Vamos então, queridos, olhar para a verdade de Deus. Toda a verdade de Deus, não algumas que amamos. Toda a verdade. A verdade de Deus que quando é pregada também nos confronta. E nos condena dizendo que estamos vivendo ao contrário dela. Toda a verdade, todos os desígnios de Deus. Mas também a justiça de Deus. Vamos ficar de pé? No próximo encontro a gente continua. Quem mais quer vir para cá orar? Venha conosco. Querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade e a liberdade que temos de meditar na tua palavra. E o Senhor nos ensinou hoje que nós precisamos, ó Deus, viver a verdade da tua palavra. Ela é exatamente isso que nos dá segurança, que nos dá sustentação, Senhor, é andar com a tua verdade. Também, Senhor, nós aprendemos aqui, Senhor, a respeito não da nossa justiça, mas da justiça de Cristo Jesus, que morreu por nós, que nos deu salvação, Senhor, que nos justificou, que nos declarou sem culpa e nos inocentou, Senhor, pela graça maravilhosa do Senhor. Pai, então nós queremos agradecer ao Senhor e nos capacita cada dia, Senhor, a mantermos firme nesta guerra, Senhor, vencendo cada batalha, glorificando o teu nome, Senhor, em todas elas, sem recuar, Senhor, sem negar o nome de Jesus. Permanecer firme, Senhor, vivendo a tua verdade, usufruindo e glorificando o teu nome pela justiça de Jesus. Oramos agora, Deus, pela vida da irmã Creuzinha, que hoje está completando mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe grandemente a tua serva. Que o Senhor derrame tua graça sobre a vida dela, pela sua família, o seu filho também que está aqui conosco. O Senhor abençoa. E abençoa, Deus, como presente para a tua filha, a vida do Edivaldo, Senhor, ali naquele leito de hospital. Os médicos desafiaram, Senhor, disseram que só um milagre. E quando dizem isso, Senhor, nós sabemos que ninguém pode desafiar o Senhor, porque o Senhor é Deus. E o Senhor é o único que pode fazer todas as coisas e fazer bem feito. Então Deus visita o Edivaldo, usa os médicos e enche o coração da tua filha de alegria. Ela confia no Senhor, ela disse que está em busca do milagre do Senhor. E é só um milagre, Senhor, e nós cremos. É um milagre também ver a tua filha conosco, Deus, celebrando mais um ano de vida. Louvamos o Senhor também pela vida da irmã Josele e do irmão Pedro, Deus, que completaram quantos anos? 30 anos, Senhor, 3 décadas
de casamento, de enlace matrimonial. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe grandemente. Irmã Denilde, né? Irmã Denilde, Senhor, que completou também mais um ano de vida nesta semana, Senhor. Guarde a tua filha, guarde sua família. Guarde, ó Deus, filhos e netos, genros. Guarda a tua filha de todo mal e abençoa grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Oramos também, meu Pai, pela Celeste, que representa aqui a Ana Clara, sua netinha, Senhor. 5 anos, Senhor, de vida. Obrigado, Senhor, protege esta criança, para que ela possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Queremos, ó Deus, com o irmão Walter, neste momento, ó Deus, como se fosse o Adriano que estivesse aqui. Nós queremos orar, Deus, pela família do Adriano, agradecendo pela casa, Senhor. Teu filho já tem a casa própria, Senhor. Tão difícil nos nossos dias, Senhor. Mas o Senhor abençoou o teu filho. E agora, Senhor, eu estou com as mãos sobre o Walter como se estivesse sobre o Adriano. Ele não está aqui, não tem nenhum representante dele neste momento. E a nossa oração, meu Pai, visita o Adriano e abre as portas, Senhor, a respeito, Senhor, da condução, meu Pai. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Louvamos o teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, o consolo e o conforto do Espírito Santo sejam derramados sobre a tua igreja, sobre teus filhos e seus familiares, em nome de Jesus. Amém.